Olá, estamos no 5º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação e comigo está a irmã Elide. Irmã Elide, como que hoje a Pastoral da Comunicação pode se tornar mais dinâmica dentro da paróquia, da comunidade, de modo que os jovens possam interagir, se interessar mais pela Pastoral da Comunicação, já que ela é uma pastoral que faz pouco tempo que começou na nossa igreja, está gatinhando ainda, mas já vemos grandes progressos. Como que a senhora vê essa pastoral dentro das nossas comunidades e como que os jovens podem estar envolvidos, o que pode tornar mais atraente para que essa pastoral ela desempenhe o seu papel, a sua missão? Veja bem, a Pastoral da Comunicação é uma pastoral justamente que ela se dedica e ela atrai a juventude. E eu sempre digo nos meus encontros que a juventude, ela tem aquela cultura da comunicação nata dentro dele, sobretudo depois que surgiram as tecnologias. Então, se você entrega a Pastoral da Comunicação para um grupo de jovens e você acompanha esse grupo de jovens para que eles desenvolvam a Pastoral da Comunicação, eu tenho certeza que o Evangelho não vai mais ficar atrelado a quatro paredes, mas ele vai se propagar mediante as ondas do rádio, mediante a web TV, mediante a web de rádio, mediante as mídias sociais digitais, porque eles manipulam todos esses meios com tanta facilidade, com tanta criatividade, e eles fazem com que o Evangelho chegue às pessoas. E nós precisamos justamente disso. Hoje o mundo não vive na crise de econômica e nem política, mas vive uma crise de valores. E nós, para podermos anunciar o Evangelho e fazer com que as pessoas entendam que a vida precisa ser vivida a partir dos valores humanos e cristãos, nós precisamos fazê-los conhecer quais são esses valores e como que eles podem conhecer se ninguém os anuncia. Então, é importante que a paróquia, a comunidade, as organizações, a diocese convoquem a juventude, ajude a juventude a assumir a Pastoral da Comunicação e eles trabalhem na Pastoral da Comunicação, porque ali então o jovem, ele não vai mais na gandaia, nem vai mais na bebedeira, porque ele se envolve e ele tem um compromisso que vai responder com os seus anseios no fundo da alma dele, e ele vai se realizar não somente como pessoa, mas também como profissional, e ele vai se sentir importante, e ele vai se sentir gratificado, porque ele percebe que ele está fazendo bem, e nós precisamos motivá-los para isso. E o jovem tem muita criatividade, né? Demais, a gente não dá conta. Entrega ao jovem a criação de um site, a criação de uma fanpage, a criação de um Facebook. Todas essas dimensões sociais entrega para o jovem, para você ver, ele te surpreende. E isso a igreja precisa entender, porque muitas paróquias às vezes dizem assim: eu não sei o que dar para a juventude fazer. Meu Deus do céu, entregue a Pastoral da Comunicação, provoque que eles criam e recriam, e a paróquia se torna outra. A face velha da paróquia se torna jovem. E Jesus Cristo fica muito feliz com isso. Que maravilha! E dentro da liturgia, como que nós podemos utilizar os meios, redes sociais, toda essa tecnologia que está disponível hoje, como que pode ser melhor utilizado para que a liturgia ela possa se realizar assim como ela é realmente, né? Mas que realmente possa produzir bons efeitos, né, na celebração, na participação das pessoas. Como que podemos utilizar melhor as tecnologias disponíveis hoje? Olha, o Diretório de Comunicação ele é muito claro, que foi um texto debatido por 4 anos na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E as pessoas que elaboraram o Diretório de Comunicação são pessoas profissionais e pesquisadores dessa área e profundos católicos. Então, ele é muito claro e diz que nós podemos usar a tecnologia na liturgia com moderação.
contanto que as tecnologias ajudem as pessoas a rezar melhor. Então nós não podemos nos distanciar desta nova cultura, e os bispos entenderam isso. E isso é importante que a gente vá ao diretório, perceba o que o diretório diz e a gente vai aplicar as tecnologias na liturgia, na catequese, nos movimentos. Por exemplo, na catequese. Às vezes as catequistas continuam realizando seus encontros sem perceber que aquelas crianças, aquela juventude que está participando dos encontros de catequese, eles estão numa outra cultura. Eles não entendem mais essa linguagem que se fala de 15, 16 anos atrás. Eles entendem a linguagem do deleta, do estamos navegando, vamos nos inteirar. Eles têm uma outra terminologia, uma outra. Então, por que não trazer as mídias sociais digitais nos encontros de catequese? Isso é importante e assim se faz na liturgia e assim se aplica também em todas as outras pastorais. A igreja, em certo sentido, mas muitos lugares já estão se aproveitando disso. Às vezes nós, em alguns lugares, perdemos tempo. Por que nós perdemos tempo? Porque nós estamos aqui com uma grande estrutura de comunicação, de técnica, que pode nos ajudar a fazer com que a gente se comunique muito mais e torne as mídias, os encontros de catequese e as outras pastorais muito mais vivas e atuais. Uma das frases que sempre me tocou num dos encontros internacionais que eu participei, quando eu estava na CNBB, foi de Dom Cláudio Maria Celli, o presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações em Roma. Ele disse assim, que a igreja precisa entender que nós não podemos falar línguas mortas para pessoas vivas. O que ele queria dizer? Que nós estávamos falando línguas do tempo da era de Gutenberg e não estávamos falando línguas vivas do tempo da nova cultura gerada pelas novas tecnologias. Que maravilha! E a irmã Elide, que já tem uma experiência longa, vasta na área da comunicação, e foi uma das que começou lá do início, né, a pastoral da comunicação. Como que a senhora vê daqui para frente, né, a pastoral da comunicação na nossa igreja? É claro, tende só a crescer, com certeza, mas qual a perspectiva que a senhora, com que olhos que a senhora vê daqui para frente a pastoral da comunicação? Olha, eu vejo com bons olhos. Sabe por quê? Porque em 2008, quando iniciaram esses encontros da Pastoral da Comunicação, nós estávamos 140 pessoas na cripta aqui do Santuário de Aparecida. E naquele encontro nós consagramos a comunicação da Igreja do Brasil a Nossa Senhora. Então foi entregue a ela essa missão. E essa missão só vai se desenvolver, porque o que Nossa Senhora pega como dela, ela desenvolve. Nós somos simplesmente colaboradores. E ela entregou a Jesus, e Jesus quer ser anunciado. Então eu não tenho nem dúvidas que essa pastoral vai crescer e muito. Amém. Que Deus abençoe, então. Muito obrigado, irmã Elide. Que Deus abençoe muito a sua missão. E estamos juntos. É o 5º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação.